É a oração. Mais importante do que dançar é a oração. Mais importante do que tudo é a oração. Deus não falou pregue sem cessar, cante sem cessar. Deus falou ore sem cessar. A igreja precisa descobrir esse segredo. As pessoas não oram porque elas não conhecem esse segredo. Então elas não recebem, então elas não oram mais. Vamos entender uma coisa, queridos, sobre oração. Eu vou fazer uma viagem, mas vocês vão entender no final. A Bíblia, ela não é um livro de história. A Bíblia, ela não é um livro de história, nem de história romântica, nem de história. A Bíblia é uma constituição de leis. A Bíblia é uma constituição, um pacto selado. A Bíblia é um testamento. A Bíblia, ela não fala de religião. A Bíblia fala de um reino. A Bíblia fala de um rei. A Bíblia fala de uma família real. Partindo desse ponto, Deus, Ele quer nos ensinar que não é uma questão de religião, é uma questão de reino. A diferença de um rei para um presidente, por isso que eu estava até ensinando o pessoal do CTL, nós não vivemos uma democracia, nós vivemos uma teocracia. O presidente, quando ele decide uma lei, ele tem que passar essa lei pelo Senado. Quando o rei decide uma lei, vira decreto. É diferente. A lei é um princípio de Deus. Quando você vive dentro do país e você começa a viver a lei daquele país, você tem direitos. Não é verdade? Você ganha direito. Se você não vive a lei daquele país, você perde os seus direitos. A lei é princípio. No reino de Deus é do mesmo jeito. Você está no reino de Deus, você tem uma lei, você tem um princípio a viver. E quando você cumpre esse princípio, você tem um direito. Quando você não cumpre esse princípio, você perdeu esse direito. O mundo espiritual é muito regrado, não é bagunçado. Às vezes você não ouve, ou aliás, às vezes Deus ouve a sua oração e não responde, porque você está fora da lei de Deus. Você está fora do princípio de Deus, então Ele não te responde. Mas quando você está dentro de um princípio de Deus, você tem um direito. E sabe o que diz lá em Mateus 16? Eu darei a chave do reino dos céus. Alguém me dá uma chave aqui? Uma chave? Eu darei as chaves do reino dos céus. O que significa isso? Eu darei os princípios do reino dos céus para vocês. Esses princípios é uma chave. O que a chave faz? Abre. A chave dá um acesso. A chave dá um acesso. Quando Deus fala assim, eu vos darei a chave, um acesso ao reino dos céus, Ele diz que você pode entrar no reino dos céus. Sim ou não? E Ele diz que tudo que vocês concordar na terra, ligar na terra, será ligado nos céus. O que significa isso? Se você para algo aqui na terra, decreta algo aqui na terra, está decretado nos céus. Se você fala
não vai ter, eu não aceito isso aqui na terra, não vai ter, Deus não vai aceitar isso nos céus. Se você aceita isso aqui na terra, os céus também tem que aceitar. A igreja não entendeu isso ainda. A igreja espera uma resposta dos céus, mas o céu espera uma resposta da igreja. Deus, porque o país está assim? Porque o país está assim, porque os céus estão esperando uma resposta da igreja. Por que a minha família está assim? Porque os céus estão esperando uma resposta sua. Por que a minha vida financeira está assim? Porque os céus estão esperando uma resposta sua. Por que a minha saúde está assim? Porque os céus estão esperando uma resposta sua. Porque você tem direito. Vocês estão entendendo isso? É difícil entender isso. Se eu te dou a chave da minha casa, que eu dou de vez em quando para a pastora Nanai, a pastora Nanai tem acesso, tem autoridade, tem o domínio, a pastora Nanai tem liberdade de subir lá, de pegar o que ela quiser. Não vai escrever isso não. Significa que você e eu tem acesso tudo que dois concordar na terra, sobre qualquer coisa na terra. Deus não vem aqui, entenda, na terra, o Pai que está nos céus fará. Olha só, os discípulos, eles viram Jesus levantar mortos, expulsar demônios, curar, ensinar. Mas você nunca vai ver um discípulo falando assim: Jesus, me ensina como levantar mortos. Eu quero aprender esse negócio aí para me levantar os mortos aí, os mortos. Ô Jesus, me ensina como expulsar o demônio. Então eu quero aprender a expulsar esse demônio aqui. Nem se eu expulsou esse demônio aí. Jesus, me ensina a pregar como se eu pregava. Quero aprender esse negócio aí. Os crentes do Brasil iam perguntar isso para Jesus, mas os discípulos não perguntou isso para Jesus. Os discípulos perguntam assim: Jesus, nos ensina a orar. Porque quanto mais eu oro, menos problemas eu tenho. Quanto mais eu oro, mais demônio eu expulso. Quanto mais eu oro, mais eu recebo cura. Quanto mais eu oro, mais eu aprendo. Quanto mais eu oro, mais eu vivo mais lá em cima do que aqui embaixo. Quanto mais eu oro, mais eu tenho acesso. Mais eu tenho acesso. A igreja de hoje precisa entender. Eles via Jesus de manhã todinha orando. Então eles entenderam: se Jesus, que é Jesus, passa a manhã todinha orando, aí depois ele tem facilidade de expulsar demônio, depois ele tem facilidade de cumprir o ministério dele, depois ele tem facilidade de fazer essas coisas. Eu quero isso para mim. Deus, ele está te dando uma chave. Você tem direito? Se você tem direito, está cumprindo os princípios? Está cumprindo? Se você está cumprindo o princípio, você tem direito dessa chave. Fala para o seu irmão: você tem direito dessa chave aqui. Você pode. O que a Bíblia diz? O que bate, o que pede, o que bate, o que pede, o que bate, o que pede, o que bate, o que bate, o que bate. O que bate, o que bate,
direito ao reino, ele tem direito às bênçãos que estão nos lugares celestiais. Como diz lá em Efésios 1, ele tem direito. Fala para Jesus, me ensina a orar. Me ensina a orar. Me ensina. Se eu nunca pedi isso, Senhor, me ensina a orar. Me ensina